Você sabia que as famílias de antigamente eram baseadas apenas no culto doméstico religioso dos deuses antigos? E qual era o papel das mulheres na sociedade antiga? No livro A Cidade Antiga, uma obra clássica escrita pelo historiador francês Denis Fustel de Coulanges, ele responde essas perguntas. Publicado pela primeira vez em 1864. O livro é um estudo detalhado das sociedades gregas e romanas antigas, com um foco particular nas instituições religiosas e familiares que moldaram a estrutura social e política dessas civilizações. Coulanges inicia sua análise com a tese central de que as cidades antigas, tanto na Grécia quanto em Roma, eram profundamente influenciadas por suas religiões primitivas. Ele argumenta que o culto aos ancestrais e às divindades domésticas formava a base da organização social, política e moral das antigas sociedades. O autor explora como esses cultos religiosos não eram apenas práticas espirituais, mas sim o fundamento de todas as instituições sociais. Ele divide a obra em vários capítulos, cada um detalhando aspectos específicos da vida antiga, desde a família e o lar até a organização política da cidade-estado. Um dos pontos centrais do livro é a descrição da família antiga e do culto doméstico. Segundo Coulanges, a família era a unidade fundamental da sociedade antiga, centrada em um culto religioso que reverenciava os antepassados. Este culto doméstico era essencialmente patriarcal, com o chefe da família, o pater familias, servindo como sacerdote e líder espiritual. A família antiga era estruturada de maneira hierárquica e patriarcal. O pater familias detinha autoridade absoluta sobre os membros da família, incluindo esposa, filhos e servos. Essa autoridade não era apenas social ou econômica, mas também religiosa. O chefe da família era o guardião do lar e do fogo sagrado, que simbolizava a presença contínua dos antepassados. O lar, ou casa, era o centro das práticas religiosas familiares. No centro do lar, havia um altar dedicado ao fogo sagrado, que simbolizava a alma dos antepassados. Este fogo sagrado era mantido constantemente aceso e era o foco dos rituais diários. O culto aos mortos era uma prática que consolidava a coesão familiar, estabelecendo uma conexão espiritual entre as gerações passadas e presentes. Os ritos domésticos incluíam oferendas de alimentos, libações e preces aos deuses domésticos e aos antepassados. Estas práticas tinham o objetivo de garantir a proteção divina para a casa e seus habitantes, bem como a prosperidade da família. As cerimônias religiosas não eram públicas, mas sim íntimas e exclusivas aos membros da família, reforçando a ideia de um vínculo sagrado indissolúvel entre seus membros. As mulheres eram dependentes do pater familias, o chefe da família, que detinha autoridade total sobre todos os membros da casa. As filhas seguiam a religião do pai, após o casamento, adotavam a religião do marido. Elas não tinham uma identidade religiosa própria, mas estavam integradas ao culto familiar conduzido pelo pater familias. As mulheres não possuíam direitos legais próprios. Elas não podiam possuir propriedades em seu nome e estavam sempre sob a tutela de um homem, inicialmente o pai, e depois o marido. As leis de herança, por exemplo, geralmente excluíam as mulheres, já que a propriedade deveria permanecer dentro da linhagem masculina para assegurar a continuidade do culto aos ancestrais. Embora subordinadas, as mulheres tinham um papel importante no culto doméstico, especialmente no cuidado do fogo sagrado e na realização de rituais diários. A manutenção do fogo, que representava a alma dos antepassados, era uma responsabilidade crucial. No entanto, elas realizavam essas tarefas sob a supervisão do chefe de família, que detinha a autoridade religiosa principal. Em A Cidade Antiga de Coulanges argumenta que o culto doméstico tinha um papel central na vida das antigas sociedades gregas e romanas, o que tornava o casamento uma instituição de extrema importância. O casamento não era apenas uma união pessoal entre duas pessoas, mas uma necessidade religiosa e social para garantir a continuidade do culto aos ancestrais e a preservação do fogo sagrado da família. O casamento era crucial para garantir a continuidade do culto doméstico. Cada família tinha seus próprios deuses domésticos e espíritos ancestrais que precisavam ser adorados. O chefe da família, ou pater familias, era responsável por esses rituais, e ele precisava de herdeiros para continuar o culto após sua morte. Portanto, o celibato era visto como uma ameaça à continuidade do culto familiar e, por extensão, à própria existência da família.
Por causa da necessidade de perpetuar o culto doméstico, o celibato era proibido. As antigas sociedades consideravam essencial que cada homem se casasse e tivesse filhos para garantir que o fogo sagrado nunca se apagasse e que os rituais aos antepassados continuassem. Essa visão religiosa da necessidade do casamento influenciava profundamente as normas sociais e legais da época. O casamento era acompanhado por uma série de rituais e cerimônias religiosas. Uma das mais importantes era a transferência da noiva da casa do pai para a casa do marido. Esse processo simbolizava não apenas uma mudança de residência, mas uma mudança de culto. A mulher passava a adorar os deuses domésticos do marido e integrava-se ao culto da nova família. O casamento tinha uma função social e religiosa clara: garantir a prole que manteria o culto doméstico. A noiva, ao casar, trazia consigo a esperança de continuidade da linhagem e do culto. O rito do casamento era visto como uma renovação do compromisso com os deuses domésticos e os espíritos ancestrais. O casamento também tinha implicações legais significativas, especialmente em relação à propriedade. Como o culto doméstico precisava de continuidade, as leis de herança eram estruturadas para assegurar que a propriedade familiar permanecesse dentro da linhagem masculina. A propriedade era essencial para sustentar o culto doméstico e garantir a realização dos rituais necessários. O casamento influenciava diretamente as leis de propriedade. Uma vez casada, a mulher geralmente não tinha direito de possuir propriedade própria. Em vez disso, a propriedade era administrada pelo marido ou pelo pater-famílias. Isso era necessário para manter a integridade econômica e religiosa da família, assegurando que os recursos necessários para o culto doméstico estivessem sempre disponíveis. À medida que várias famílias com cultos domésticos semelhantes se uniam, formavam-se grupos maiores conhecidos como genos, clãs e fratrias, irmandades. Estes grupos eram unidos por um culto comum e por ancestrais compartilhados. Cada geno possuía suas terras e propriedades, mas também reconhecia um santuário comum onde realizavam ritos em conjunto. A união de vários genos formava uma tribo. As tribos eram maiores e mais complexas, com uma organização mais formal. Tinham um culto coletivo que ia além do culto doméstico, geralmente centrado em um deus protetor da tribo. Essa estrutura permitiu a formação de alianças defensivas e administrativas, aumentando a coesão social e a capacidade de organização. A cidade-estado, ou polis, surgiu quando essas tribos se uniram para formar uma entidade política e social maior. A polis era uma comunidade autossuficiente, onde a religião, a política e a vida social estavam profundamente interligadas. O culto doméstico evoluiu para um culto cívico, onde os deuses domésticos e ancestrais se tornaram parte do panteão público. E não havia uma ordem de construir outras cidades da mesma forma que a anterior. À medida que as sociedades gregas e romanas evoluíram, começaram a surgir mudanças nos conceitos de direito e individualidade. A expansão das cidades-estado, o aumento do comércio e a interação com outras culturas contribuíram para uma transformação gradual nas instituições sociais e legais. No caso de Roma, o desenvolvimento do direito romano foi um fator significativo na transição. Com o tempo, o direito romano se tornou mais sofisticado e começou a reconhecer certos direitos individuais. As leis das 12 tábuas, codificadas em 450 a.C., foram um passo importante, estabelecendo um conjunto claro de leis públicas que aplicavam-se a todos os cidadãos, embora ainda refletissem fortemente as tradições e a autoridade patriarcal. Os filósofos gregos, como Sócrates, Platão e Aristóteles, também desempenharam um papel importante ao questionar e discutir a natureza da justiça, da lei e dos direitos individuais. Suas ideias ajudaram a fomentar um pensamento mais crítico sobre a autoridade e o papel do indivíduo na sociedade. Os filósofos gregos, como Sócrates, Platão e Aristóteles, também desempenharam um papel importante ao questionar e discutir a natureza da justiça, da lei e dos direitos individuais. Suas ideias ajudaram a fomentar um pensamento mais crítico sobre a autoridade e o papel do indivíduo na sociedade. Com o tempo, o sistema patriarcal rígido começou a enfraquecer. A crescente complexidade das sociedades urbanas, a ascensão do império e a necessidade de uma administração mais eficiente e justa levaram a reformas legais que começaram a reconhecer mais direitos e liberdades individuais. Por exemplo, as reformas de Augusto no direito de família e as mudanças nas leis de herança e propriedade refletem essa evolução.
A disseminação do cristianismo trouxe novas ideias sobre a dignidade individual e a igualdade perante Deus, que começaram a influenciar a sociedade e o direito. A ideia de que todos os indivíduos têm um valor intrínseco e direitos inalienáveis contribuiu para a transformação das noções legais e sociais. Uma das contribuições mais significativas do cristianismo foi seu foco na liberdade espiritual e na igualdade de todos perante Deus. Enquanto as antigas sociedades gregas e romanas baseavam seus sistemas de valores em estruturas sociais rígidas e hierárquicas, o cristianismo pregava a ideia de que todos os indivíduos, independentemente de sua posição na sociedade, tinham um valor intrínseco aos olhos de Deus. O cristianismo influenciou diretamente as leis e instituições das sociedades onde se difundiu. À medida que o cristianismo se tornava a religião dominante no Império Romano, seus ensinamentos começaram a moldar as leis e práticas legais. Por exemplo, o imperador Constantino, após sua conversão ao cristianismo, promulgou uma série de editos que garantiam a liberdade religiosa e o reconhecimento legal do cristianismo. O cristianismo também promoveu a ideia de que o mundo material era temporário e de importância secundária em relação à vida espiritual. Esse ensinamento influenciou a visão da sociedade sobre a riqueza e o poder, encorajando uma atitude de desapego em relação às posses materiais e uma busca pela salvação espiritual. O cristianismo trouxe mudanças significativas no papel das mulheres na sociedade em comparação com as sociedades antigas. Enquanto as culturas greco-romanas frequentemente subjugavam as mulheres e as limitavam a papéis domésticos, o cristianismo valorizava as mulheres como seres igualmente dignos perante Deus. O autor discute como o cristianismo influenciou as instituições sociais e legais das sociedades onde se difundiu. Ele observa como os ensinamentos cristãos sobre a igualdade perante Deus e a importância da caridade contribuíram para mudanças nas atitudes em relação à propriedade, aos direitos dos pobres e à organização da caridade. Se gostaram do vídeo, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Ative as notificações para receber os vídeos do canal. O link para adquirir a obra está na descrição do canal. Comprando pelo link abaixo você ajuda o canal a existir. Até a próxima!